A gente tem na Constituição de 88 o artigo 270 que dispõe da autonomia universitária, né? Então a gente não conquistou, né? A gente foi imposto a uma autonomia. Eu vou ler só um trechinho, tá? Vou ler o artigo, no caso. As universidades gozam de uma autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de inacessibilidade do ensino, pesquisa e extensão. Bem, a universidade ela tem uma autonomia quando a gente diz, inclusive na sua orientação patrimonial e de produção de conhecimento, né? E analisando por essa forma, a gente percebe que o cargo de diretor de centro ele não é apenas como um síndico, ele é sim político. E porque a gente vai entender nosso conselho de unidade, entender todos os nossos departamentos, ao rumo que o nosso centro, que a nossa universidade vai estar dando em determinadas áreas, né, do nosso ensino aqui no CCEP. No nosso caso, aqui no nosso centro, a produção de conhecimento, pesquisa, extensão, no caso toda a universidade, está submetida a um programa político, né, onde vai ser executado nesses 4 anos. Então é esse momento que a gente tem. Só que nesse momento a gente tem um processo de formação de chapa, né, da chapa única totalmente fechada. É o primeiro momento que a gente tem que conversar com os candidatos e foi chamado pelos estudantes ainda. E isso só revela uma coisa. Há 4 anos nós temos nos silenciado, nos sendo silenciados, né? Como? Temos sido silenciados. Porque os nossos conselhos não dispõem de uma democracia plena, ou seja, os estudantes não têm na sua proporção a representação de cadeiras. A gente tem um centro acadêmico, cada centro acadêmico tem uma cadeira. Todas as outras comissões, né, como por exemplo a comissão de infraestrutura, a gente solicitou a apresentação de um estudante, até hoje não foi homologado, por exemplo. Toda essa questão, né, de democracia interna, vocês entendem que o CCE hoje, a pergunta passa por um período importante agora e está sabendo aproveitar esse momento, está havendo discussão política no nosso centro, está acontecendo isso, ou se não está acontecendo, o que pode acontecer, o que vocês propõem para que daqui para frente, né, o nosso centro mude um pouco. E sim a comunidade acadêmica cobre da reitoria as coisas, a comunidade acadêmica decida o futuro, e não apenas o Felício, a Joyce, o Neto, porque senão seriam problemas de vocês, que afetam todo mundo. Agora, quando a gente tem uma democracia maior, praticamente todo mundo. Olha, eu diria o seguinte, que há muitos anos se discute a composição dos colegiados. Né? Como é que os colegiados são compostos? Na verdade, o Estatuto de Regimento da Universidade, o regulamento disso e as resoluções do trabalho dos conselhos superiores regulamentam essa composição. Então, nós não temos muito a interferir nesse aspecto. O que nós achamos é que os estudantes poderiam exercer melhor essa representação que eles têm, que é pouca, mas nem sempre ela é exercida plenamente. É muito comum os estudantes, por N razões, ou não indicar os representantes, ou quando indicam, não exercem a representação. Isso é, inclusive, uma dificuldade dos colegiados, porque depois essa representação ela conta para efeito de quórum e nem sempre os estudantes comparecem. Tá? Então, a primeira questão, e é importante, é que os estudantes exerçam essa representação. No caso das comissões, e você citou especificamente a Comissão do Espaço Físico, naquela reunião de maio, no mesmo dia nós elaboramos a minuta da comissão e aguardamos até 15 dias a indicação do representante estudante que não veio. Então, acabamos assinando a portaria sem representante discente, mas se ele for indicado, no momento que for indicado, nós vamos refazer a portaria e incluir o estudante. No mais, as atividades acadêmicas de pesquisa, ensino e extensão, a direção entende, nós entendemos, que é uma atividade muito mais afeta aos departamentos e às coordenadorias de curso. A direção, ela acompanha esses processos, é envolvida nesses processos e representa o centro das instâncias superiores. Então, vocês vejam que o centro está sempre envolvido na composição das câmaras de pesquisa, de pós-graduação, da câmara de ensino, tá? Indicando os representantes, sendo consultado a respeito das normas,
e coordena a discussão dessas normas no centro. Tá? Quanto à organização do centro e a planejamento, a expansão do centro, a implantação de cursos, as demandas dos cursos e as necessidades, daí que nós trabalhamos de duas maneiras. Ou nós trabalhamos isso com o conceito da unidade, que, como vocês muito mais bem observaram, acaba sendo às vezes uma instância muito formal e muito baseada no que realmente está previsto nas resoluções, e que tem que ser feito com base nas resoluções, que é a aprovação de cursos, é a aprovação de professor voluntário, que é a aprovação de progressão profissional, né, a aprovação dos planos de trabalho dos departamentos, a aprovação dos concursos. Tá? Mas a melhor maneira de fazermos isso é através do planejamento. E nós convocamos e convidamos os estudantes a participar e se engajar nisso. Então, o planejamento é uma instância que não é feita mediante uma representação limitada, mas ela pode ter a participação de grande número de estudantes. Então, às vezes, quando nós programarmos o próprio planejamento, eu convido os estudantes a realmente fazerem representação. E é através do planejamento que nós vamos tomar as decisões mais importantes em relação a isso. É importante a gente frisar, então, que tem essa promessa, né, de haver uma reunião de planejamento para as ações do centro, e os professores se prometem, inclusive, deixar essa reunião aberta para a participação de toda a comunidade, o que é importante. Porque o Conselho de Unidade, o professor lembrou, e ele acaba por ali a discussão, né? Não tem ações para a gente continuar o diálogo. Não se tem ações nesse sentido. Foi chamada uma única reunião, aquela que o professor citou, e a gente devia depois trazer um nome, por exemplo, para indicar, mas nunca mais, né? A gente recebeu um convite daquele de conversar. Agora a greve atrapalhou, né? Mas nós aguardamos até hoje uma indicação. Então, na verdade, só realmente frisar, né, que o processo de decisão faz o centro, os processos de decisão fazem o centro caminhar em uma direção que a gente percebe que não está muito bem. O professor mesmo reclama, né? Que às vezes a gente tem um tratoramento da reitoria, do próprio governo, diretrizes que vêm de cima para baixo. Só que se a gente não deixar esse processo de tomar decisões coletivas, a gente vai tender a ter apenas nos ombros dos professores, e a gente não vai poder estar, né, dando, quem sabe, o melhor direcionamento para as soluções dos problemas. Então, quando o senhor fala da questão que a participação dos estudantes não é efetiva nesses espaços deliberativos como Conselho de Unidade, realmente concordo e vejo no sentido de essa participação não acontece porque há todo um processo de hierarquização que vem da sociedade, inclusive está se refletindo no meio acadêmico. As escolas não têm uma participação, eu falo isso fundamentalmente, não tem esse processo de formação realmente do cidadão politicamente. E isso está passando por aqui, ao meu ver, dentro da universidade, recebe esse reflexo. Muitas das atitudes, como foi falado, da direção do centro, que não abre espaço, que não abre espaço para o diálogo com os estudantes. E quando há esse espaço, realmente a gente percebe que não tem a representação estudantil, não vem de encontro, como o Luiz acabou de falar aqui, não está de acordo com a porcentagem ali. Nesse sentido, a gente gostaria, só direto e claro, o seguinte, lógico que tudo tem as leis, tem tudo e tal, só que para ter uma mudança efetiva, ao meu ver, nós precisamos criar outros mecanismos que fujam dessa lógica imunda que o próprio sistema que nós vivemos, capitalista, que está presente, nos impõe. Então, nesse sentido, gostaria que abrisse uma outra forma de discussão, mais política mesmo, que onde os estudantes possam participar e possam deliberar justamente com a qualidade, não que seja maior do que o professor. Aliás, a maioria dos são estudantes, então, ao meu ver, os estudantes deveriam colocar as suas ações deliberativas, não a direção ou os técnicos. Nesse sentido, assim, eu proponho que a próxima gestão tenha realmente esse diálogo mais a fundo, não levado com essa lógica